Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais um gabarito comentado para o PISM. Seguinte galera, nesse vídeo aqui eu vou resolver com vocês a prova objetiva de física do PISM 1 do ano de 2018. Bom galera, como vocês já sabem, eu sempre resolvo primeiro a parte objetiva, depois a parte discursiva da prova. Bom, eu não resolvo as duas partes em um único vídeo para o vídeo não ficar muito extenso. Beleza galera? Bom, outra vez que eu tenho que dar antes da gente iniciar a resolução é o seguinte, vai aparecer para vocês como sendo questão 11, questão 12, questão 13, questão 14 e questão 15. Bom, essa daí é a ordem que aparece lá no vestibular do PISM 1. Eu quis manter a ordem original, para que vocês não fiquem surpresos no dia da prova. Beleza, galera? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar aqui a resolução. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, durante as férias, Kaique visitou os parentes que moram perto de um grande lago navegável. Pela primeira vez, ele experimentou pilotar um jet ski e gostou da aventura. Durante o passeio, ele observou vários barcos que andavam paralelamente a essa trajetória. Um primo que estava na margem do lago filmando Kaique no jet ski verificou que ele percorreu 900 metros em 3 minutos, sem alterar sua velocidade. Durante esse tempo, Kaique viu à frente uma lancha se aproximando com velocidade constante. Seu primo constatou que a lancha gastava 1/3 do tempo para percorrer a mesma distância. Com base nesses dados, marque a afirmativa correta. Bom, galera, é uma questão que envolve movimento uniforme e também velocidade relativa. Uma questão relativamente tranquila, tá? Basta você lembrar aí da fórmula de velocidade média, que no caso é ΔS por ΔT, e lembrar das unidades e lembrar da ideia de velocidade relativa. Vamos resolver aqui então. Olha só, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. A questão falou que o Kaique percorreu 900 metros em 3 minutos. As pessoas que estão desavisadas, vão pensar o seguinte, poxa, a distância é 900, o tempo é 3, vou dividir, vou achar a velocidade, vai dar 300. Não, nesse caso, não, porque olha só, as unidades não estão de acordo com o sistema internacional. Como eu falei para vocês na nossa aula de velocidade média, olha só, a gente sabe que a velocidade média, né, a velocidade do movimento uniforme, na verdade, é dada basicamente pelo ΔS dividido pelo ΔT, sendo que essa velocidade ela pode ser dada em basicamente duas unidades, tá? Que são recorrentes nos vestibulares. Bom, a gente pode ter essa velocidade sendo dada em metros, vou fazer esse metro direito, pode ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Bom, nessa situação, o que eu recomendo? Eu recomendo que você passe esse tempo que está em minutos para segundos, tá? Porque trabalhar com hora aqui seria bem complicado, beleza? Então, basicamente, a gente vai ter que transformar esse 3 minutos em segundos. Aí basta tu fazer uma regrinha de 3 bem básica que tu mata isso rápido. Bom, jogo rápido, gente, olha só. Deixa eu trocar aqui a cor do pincel. Bom, ó, 1 minuto, vou colocar aqui, 1M significa 1 minuto, tá? 1 minuto tem 60 segundos. Logo, 3 minutos, ou seja, 3M, vai ter X segundos. Uma regrinha de 3 aqui, ó, diretamente proporcional, então basta a gente multiplicar cruzado, tá? Então eu vou ter que x no caso é igual a 180 segundos. Tá perfeito? Show de bola, Eugênio, entendi. Tá beleza, gente. Agora sim a gente pode dividir a distância pelo tempo. Porque, olha só, o deslocamento, a distância percorrida pelo Kaique, no caso, foi dada em metros. E o tempo agora está em segundos, então a gente consegue determinar a velocidade do Kaique em metros por segundo. Vou colocar aqui, ó, velocidade do Kaique como sendo um VC. Tá? Esse VC vai ser a velocidade do Kaique. Ele vai ser dado basicamente pela distância, que no caso é 900, dividido pelo intervalo de tempo, que no caso é 180 segundos. Bom, uma continha relativamente tranquila. A gente corta aqui um zero, corta um zero aqui. Bom, a gente pode simplificar em cima e embaixo por 9. Tá? 9 é divisor de 90 e também é divisor de 18. Tá? Simplificando por 9 vai dar 10 aqui. Simplificando por 9 vai dar 2 aqui. Vai ficar 10 dividido por 2, isso daqui dá 5. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, a velocidade do Kaique, no caso, foi 5 metros por segundo. Bom, agora, olha só. O Kaique ele gastou 180 segundos para percorrer essa distância, tá, de 900 metros. A questão fala que o primo do Kaique constatou que a lancha gastava 1/3 desse tempo. Deixa eu marcar aqui em vermelho para você. Ó, o primo constatou que a lancha gastava 1/3 do tempo para percorrer a mesma distância.
tá? A distância em questão, no caso, essa distância aqui de 900 metros. Então, olha só. Vamos calcular aqui, então, a velocidade dessa lancha. Tá? Depois a gente vai ter que trabalhar com uma ideia de velocidade relativa aqui. Tranquilo? Então, beleza. Olha só. A distância, no caso, vai ser a mesma. Tá? Só que eu vou colocar aqui VL. Tá? Deixa eu trocar a cor. Vou colocar aqui VL. Esse VL, no caso, vai representar a velocidade da lancha. Ele vai ser dado basicamente pela distância, que no caso vai ser os mesmos, 900 metros. O tempo, no caso, vai ser 1/3 do tempo gasto pelo Kaique. Como é que eu calculo 1/3 de 180, Eugênio? Muito simples, filho. Você pega esse 1/3, 1/3 no caso é 1 dividido por 3, você vai pegar esse 1/3 e vai multiplicar por 180. Aí no caso você vai obter o valor, que equivale a 1/3 de 180. 1/3 de 180 é o mesmo que 180 dividido por 3, ou seja, 1/3 de 180 vai ser 60. Então, dividindo 900 por 60, eu vou encontrar, no caso, a velocidade da lancha. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Bom, agora a gente consegue determinar aí a velocidade da lancha sem nenhum problema, né? Basta a gente cortar aqui, ó. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Bom, 60, na verdade, 96 no caso, são múltiplos de 3. Então a gente pode simplificar por 3 em cima e embaixo. Então a gente simplifica por 3 aqui, ó. Se eu faço 90 dividido por 3, vai ficar 30. Se eu faço 6 dividido por 3, vai dar 2. Logo, o resultado vai ser 30 sobre 2, que no caso é 15 metros por segundo. Então esse 15 metros por segundo aqui no caso é a velocidade da lancha. Vou colocar aqui elas pertinho. Tá? Agora que a gente já sabe a velocidade dos dois móveis, a gente consegue analisar as alternativas ali e encontrar um gabarito. Vamos olhar agora. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: os módulos das velocidades do jet ski e da lancha em relação à margem eram de 30 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente. Bom, ó, a velocidade do jet ski e da lancha em relação às margens eram, no caso, 5 e 15, não 30 e 10. Isso aqui está errado. Tá? Em relação à margem, galera, é basicamente em relação ao observador. Tá? Em relação ao camarada que está olhando, em relação à margem. Tá? Em relação à margem, as velocidades são essas daqui. Ó. A velocidade do Kaique é 5 metros por segundo e a velocidade da lancha é 15 metros por segundo. Perfeito? Show de bola. Bom, vamos lá. Agora, o módulo da velocidade da lancha em relação ao jet ski era de 20 metros por segundo. Aí você tem que lembrar o seguinte, que quando eu falo de velocidade relativa, eu estou falando basicamente de uma subtração de velocidades. Então, não se esqueça disso. Quando eu falo de velocidade relativa, eu estou basicamente falando de uma subtração de velocidades, sendo que eu vou ter que levar aquela ideia de referencial em consideração. Tá? Se eu falo de velocidade relativa, eu estou falando basicamente de uma diferença de velocidades. Isso aqui é um fato. Tá? Eu falei disso lá nas aulas teóricas. Falei muito isso. Tá? Então, olha só. Como eu sempre falo, quando você vai resolver uma questão de movimento uniforme, algo do tipo, você vai ter que lembrar daquela ideia de referencial que eu passei na aula. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui uma reta basiquinha aqui, tá? Bem basiquinha mesmo. Tá até um pouco exagerado aqui a espessura da reta. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar ali em... Deixa ela em preto mesmo, porque está na tela branca ali, está de boa. Bom, vou colocar aqui, ó. Vou considerar que esse referencial do jet ski, no caso, é positivo. E que esse referencial aqui, ó, para onde a lancha está indo, é negativo. Bom, a gente pode dizer basicamente o seguinte, então. Ó, que a velocidade relativa da lancha em relação ao jet ski vai ser dada basicamente por... Olha só, deixa eu escrever aqui, ó. Velocidade relativa da lancha em relação ao jet ski vai ser basicamente a velocidade do jet ski, que no caso é 5, no caso a velocidade do Kaique, né? Vamos lá. 5, a gente tem o menos da fórmula, tá? Que é da fórmula da velocidade relativa. Agora presta atenção. A lancha ela está indo no referencial que eu adotei como sendo negativo. Então a velocidade da lancha vai ser
negativa. Então eu vou ter que colocar aqui menos o 15, certo? Agora presta atenção. Quando eu tenho um menos na frente de um parênteses, significa que tem menos 1 multiplicando esse parênteses. Agora presta atenção. Menos 1 está multiplicando esse menos 15. No final isso vai dar quanto? Isso daí vai dar mais 15. Então vai ter 5 mais 15. O resultado disso vai ser 20. Então a velocidade da lancha em relação ao jet ski é de 20 metros por segundo. O gabarito é a letra B. Tá? Galera, eu vou passar aqui uma dica para vocês. Sempre que você tiver móveis partindo em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser dada basicamente pela maior velocidade menos a menor velocidade. Tá? Vai ser basicamente uma soma, digamos assim. Né? Trocando em miúdos, a gente pode dizer isso. Tá? Quando a gente tem móveis em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser dada basicamente pela soma das velocidades. Agora, quando forem mesmo sentido, a gente vai ter uma situação em que vai ser basicamente uma diferença de velocidades mesmo. Beleza? No caso, vira uma soma por causa dessa ideia do referencial. Tá? Mas o gabarito aí, ó, é esse aí. É letra B de bola. Tá, beleza. Letra C. O módulo da velocidade da lancha registrado pelo primo de Kaique foi de 5 metros por segundo. Não. Essa velocidade de 5 metros por segundo, no caso, é a velocidade do jet ski. Tá? Letra D. A velocidade, o módulo da velocidade do jet ski em relação à lancha era de 10 metros por segundo. Não, não era, porque se eu pensasse nessa ideia de velocidade relativa, seria o mesmo valor. Seria também 20. Tá? Porque no final vai ficar sendo uma soma de velocidades, porque eles estão partindo em sentidos opostos, então isso aqui está errado também. Ó, o módulo da velocidade da lancha é o dobro da velocidade do jet ski. Não, na verdade é o triplo. Né? 15 é o triplo de 5, então isso aqui está errado. Tá? Galera, então a primeira questão está resolvida, beleza? Eu só vou apagar aqui a lousa e já vou jogar a segunda questão. Não sai daí. Beleza, galera? Vamos aqui, ó. Já coloquei mais duas questões, né? Porque eram questões que estavam juntas, digamos assim, lá no PDF. Eu consegui compilar as duas em uma única tela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. A segunda questão diz o seguinte: nas cobranças de falta em um jogo de futebol, uma bola com massa de 500 gramas pode atingir facilmente a velocidade de 108 km por hora. Supondo que no momento do chute, o tempo de interação entre o pé do jogador e a bola seja de 0,15 segundos, podemos supor que a ordem de grandeza da força que atua na bola em newtons, na verdade era para ser newtons, né? A banca errou aqui, tá? Então, galera, é uma questão que trabalha com aquela ideia de notação científica, ordem de grandeza. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Eles acham que isso daí é brincadeira, é besteira. Não vou estudar notação científica. Não cai. Tá vendo? Cai. Se você não sabe notação científica, você muito provavelmente não conseguiria resolver essa questão. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só. Vamos anotar as informações que a questão deu. Deu a massa da bola. Vou colocar aqui. Massa da bola sendo dada basicamente por MB. Vou colocar esse MB, no caso, ele vale 500 quilogramas, na verdade 500 gramas, né? A gente vai ter que passar para quilograma ainda para ir para o sistema internacional. Tá, 500 gramas, a velocidade é de 108 km por hora. E o tempo foi, no caso, de 0,15 segundos. Bom, galera, a gente vai ter que fazer aqui algumas transformações, tá? Mas é basicamente uma questão que trabalha com a segunda lei de Newton, tá? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e também trabalha com conversão de unidades e com aquela ideia de ordem de grandeza que eu falei. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton, bisurada. Tá bom? Tem que colocar aqui o vetorzinho. Vamos lá. Então, eu vou ter que passar, no caso, esse 500 gramas para quilogramas. Bom, você pode pensar sempre o seguinte: sempre que você quiser passar uma massa de grama para quilograma, basta você dividir por 1000. Tá? Porque olha só, 1000 gramas equivalem a 1 quilograma. Então, x gramas vão equivaler. Então, uma certa quantidade em gramas que você colocar vai equivaler a uma certa outra quantidade em quilogramas. Basta você dividir por 1000. Tá? Vou provar para vocês. Ó. A gente sabe que 1000 gramas equivalem a 1 quilograma. Tá? Agora, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, ó, 500 gramas só. Tenho 500 gramas. Tá? Não se fala 500, se fala 500, tá?
o grama, tá? A grandeza física, né? É uma palavra masculina, né? Se você chegar no mercado, por exemplo, e pedir 500 gramas de mortadela, se a mulher te der 500 gramas, né? Aí você não vai poder reclamar, filho. Bom, então olha só. Vou colocar aqui agora, basta a gente fazer aqui uma regrinha de 3. Tá? Então, resolvendo essa regrinha de 3, a gente vai encontrar isso aí. Tá? Então, ó, a massa em quilogramas vai ser dada basicamente por 500 dividido por 1000. Olha que legal. Bem fácil. Então, 500 dividido por 1000, a gente corta aqui, ó. Então, a gente vai encontrar 0,5 kg. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou manter nesse formato fracionário e vocês já vão entender por quê. Tá? Então, 0,5 sobre 10 kg. Tá? A massa já está aqui dentro do sistema internacional, está respeitando já. Perfeito? Mas nunca se esqueça disso. Sempre que você tiver uma massa em gramas e quiser passar para quilograma, basta você dividir por 1000. Tá bom? Show de bola? Agora, olha só, eu tenho essa velocidade aqui em quilômetros por hora. Tem que estar dentro do sistema internacional. Então, tem que estar em metros por segundo. Então, eu vou ter que dividir por 3,6. Então, vamos lá. Vou ter que dividir 108 por 3,6. Eugênio, qual que é o bizu aqui? Filho, presta atenção. O bizu aqui é você fazer o seguinte. Não tenta mexer com vírgula. Eu não recomendo isso. A vírgula você pode se enrolar. Você faz o seguinte. 108 é o mesmo que 108 dividido por 1. Você vai pegar esse 108 e vai dividir ele por 36 sobre 10. Como assim 36 sobre 10, Eugênio? Galera, 3,6 é o mesmo que 36 dividido por 10. Tá? Utilizando esse formato fracionário, a chance de você errar é muito menor. Tá? Então isso aqui é uma divisãozinha de frações, basta a gente conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então eu conservo a primeira, que no caso é 108 dividido por 1, e multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, multiplico pelo inverso de 36 sobre 10, que no caso vai ser 10 dividido por 36. Agora, o que a gente faz? Basicamente, vamos cortar aqui, ó, 108 com 36. A gente pode simplificar aqui, ó, por quanto? Vamos pensar. Poxa, o 108 ele é múltiplo de 36, então a gente pode simplificar por 36 em cima e embaixo. Tá? Então, o 108 é basicamente o 36 vezes 3. Então, 108 dividido por 36 vai dar 3. 36 dividido por 33 vai dar 1. Então, o resultado disso daqui vai ser 30. 30 o que, Eugênio? 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Tá? Agora a velocidade está dentro do sistema internacional. Tá, beleza. Pô, Eugênio, mas esse monte de conta pra quê, cara? Olha só, filho. Eu tenho a velocidade em metros por segundo. Eu tenho o tempo em segundos. O que você acha que eu vou calcular agora? A massa está em quilogramas. Agora basta a gente calcular a aceleração escalar. A aceleração é dada basicamente pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso aqui é algo bem básico. A gente vê nas primeiras aulas de cinemática. Inclusive, tem toda a parte de cinemática disponível aí no canal, caso você queira assistir. Tá? Se você não estiver assistindo na plataforma, se você estiver assistindo pelo YouTube, tem toda a parte cinemática aí grátis para você assistir. Beleza? Bom, vamos lá. Olha só. Eu vou colocar aqui então a velocidade, no caso é 30. 30 dividido por 0,15, que no caso é o tempo em segundos. Aí volta aquele mesmo questionamento. Eugênio, como é que eu faço aqui? Filho, segue o bizu. Não tenta mexer com vírgula, cara. Cara, mexe com fração. A fração é uma coisa linda. Eu sempre mexi com fração e nunca me deu problema. Então, ó, 30 sobre 1 dividido por... Ao invés de tu colocar 0,15, coloca 15 dividido por 100. Por quê, Eugênio? Porque vai ficar muito mais fácil na hora de tu realizar a conta, velho. Se tu for pensando nessa ideia de vírgula, tu pode fazer cagada, tu vai estar nervoso. Então, vai no básico, cara. Então, ó, 30 sobre 1, conserva a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração. O inverso de 15 sobre 100, no caso, é 100 sobre 15. Então, vamos multiplicar aqui. Tá, beleza. Bom, a gente pode simplificar aqui basicamente por quanto, Eugênio? Poxa, o 30, ele é basicamente o 15 multiplicado por 2, ou seja, o 30 ele é múltiplo de 15. Então, eu posso simplificar por 15 aqui e por 15 aqui. 30 dividido por 15 dá 2. 15 dividido por 15 dá 1. Então, vai ficar aqui 2 vezes o 100, vai dar 200. Tá, então, o resultado dessa conta aí, né? A aceleração vale 200. 200 o que, Eugênio? 200 metros por segundo ao quadrado. Pelo amor de Deus, não esqueça a unidade, tá? Se você esquecer de colocar a unidade, você vai perder metade da questão.
tá? Eu te falo isso porque eu já vi amigo meu perdendo ponto em questão por causa disso, e na faculdade mesmo os professores que montam a prova de vocês são os que dão aula pra gente. Eles falam isso. Se esquece a unidade, eu tiro meio ponto. É complicado, gente. Então, olha só, temos aqui, no caso, já a aceleração. E temos também a massa, agora ficou fácil, tá? A gente precisa determinar aqui, ó, a ordem de grandeza da força, né, que atua na bola, como a questão pediu. Então, ficou fácil. A força é a massa vezes a aceleração. A massa, no caso, é 5 sobre 10, né? Tá em quilogramas? 5 sobre 10. 5 sobre 10. Agora eu multiplico isso aqui tudo por 200. Ah, Eugênio, agora eu entendi porque você quis deixar isso daí nesse formato aí de fracionário. Para isso, filho, agora olha só. Basta eu cortar um zerinho aqui. Vai ficar, no caso, 5 vezes o 20. Isso aqui vai dar, no caso, 100. 100 newtons. Agora presta atenção. Eu posso escrever esses 100 newtons como sendo basicamente 10 elevado ao quadrado, né? Que no caso é 10 vezes 10. Então, isso aqui é 10 ao quadrado newtons. Tá? Então, ó, a ordem de grandeza dessa força é, no caso, uma ordem 2. Tá? A gente tem uma potência de 10 elevado ao quadrado, no caso. Então, o gabarito vai ser, obviamente, a letra C de Cristiano Ronaldo. Ei, Laia. Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou ver se eu consigo apagar aqui um pouquinho. Tá? Eu vou pausar aqui. Eu vou apagar essa parte aqui para eu resolver a questão de número 3. Então, beleza, galera, vamos aqui para a terceira questão. Ela diz o seguinte: para subir pedalando uma ladeira íngreme, um ciclista ajusta as marchas de sua bicicleta de modo a exercer a menor força possível nos pedais. Assim, ele consegue pedalar com muito menos esforço, porém, ele é obrigado a dar muitas voltas no pedal para um pequeno deslocamento e demora mais tempo para chegar ao topo. Com o procedimento de trocar de marchas, podemos afirmar que o ciclista, letra A, aumenta o trabalho realizado pela força gravitacional, letra B, diminui a potência aplicada aos pedais, letra C, diminui a sua energia potencial, letra D, aumenta a sua energia cinética e letra E, aumenta seu momento linear. Bom, galera, essa é uma questão que não envolve conta, mas ela envolve um grande conhecimento da parte de energia e também da parte de potência e trabalho. Bom, galera, olha só. Nessa questão, a gente tinha que ficar atento a algumas pistas que o exercício deu. Olha só de praxe, eu vou colocar aqui para vocês uma formuleta bem fácil, tá? A fórmula de potência. Como a gente sabe, a potência mecânica é dada basicamente pelo trabalho da força dividido pelo tempo. Bom, a gente tem aqui algumas derivadas dessa fórmula, mas vou usar a forma básica mesmo. Bom, olha só, quanto maior for o tempo gasto para realizar um certo trabalho, menor vai ser a potência. Porque, olha só, o tempo e a potência são inversamente proporcionais. Quanto maior for o tempo, menor vai ser a potência. Quanto menor for o tempo, maior vai ser a potência. Então, é uma informação que a gente já tem pela fórmula de potência, certo? Mas, olha só, a questão fala o seguinte, ele é obrigado a dar muitas voltas no pedal para um pequeno deslocamento e demora mais tempo. Então, olha só, ele demora mais tempo para chegar ao topo. Então, olha só, se inicialmente ele gastava um certo tempo T1, depois de trocar as marchas, ele vai gastar um certo tempo T2. Então, no caso, esse T2 vai ser maior que o T1. Então, o que vai acontecer? Devido ao fato desse T2 ser maior que o T1, eu vou ter um aumento no tempo. Se eu tenho um aumento no tempo, eu vou ter uma diminuição da minha potência. Pela simples fórmula de potência, né? Se eu aumento aqui a potência, aumentei a potência. Se eu aumento o tempo, eu vou diminuir a potência. Então, olha só, ao trocar as marchas, ele vai ter que pedalar por mais tempo. Ou seja, o tempo gasto vai ser maior. Se o tempo gasto é maior, a potência é menor. Então, como consequência de trocar a marcha da bicicleta, a gente vai ter uma diminuição da potência que é aplicada nos pedais. Então, o gabarito vai ser letra B. Mas a gente consegue provar aqui que as outras estão erradas também. Tá? Olha só. A letra A fala que ao trocar as marchas, ele vai aumentar o trabalho realizado pela força gravitacional. Não, isso não tem nada a ver com a força gravitacional, não vai adiantar nada. A força gravitacional, na verdade, nesse caso aqui é o peso, né?
Basicamente é a força de atração que ele exerce sobre a Terra, tá? Mas isso daí nem tem nada a ver, isso aqui tá totalmente fora. Eu acho que essa letra C e essa letra D poderia confundir o camarada, porque ela fala diminuir a energia potencial. Olha só, a energia potencial ela pode ser potencial elástica ou potencial gravitacional. Se a gente fala de energia potencial gravitacional, a gente vai ter o seguinte, energia potencial sendo dada basicamente por mgh. Agora presta atenção, a massa não muda, a aceleração da gravidade na superfície terrestre também não muda. Agora presta atenção, esse h ele muda, ou seja, ele é variável. Então presta atenção, quanto maior for esse h, maior vai ser a energia potencial. Então olha só, note que ele está subindo, então ele está aumentando a altura dele. Então, na verdade, ele está aumentando a energia potencial. No caso, então isso aqui está errado, tá? A letra D fala que ele aumenta a energia cinética. Como a gente sabe, a energia mecânica, né, é dada basicamente pela energia cinética mais a energia potencial. Aí no caso pode ser a potencial elástica ou a potencial gravitacional. Nessa situação específica, como ele está adquirindo altura, é a energia potencial gravitacional. E como a gente sabe, a energia mecânica em um sistema conservativo é constante, ou seja, ela vai ser a mesma em todo e qualquer ponto do sistema. Bom, como a gente sabe, a energia cinética vai se transformar em energia potencial e vice-versa. Isso caracteriza um sistema conservativo de energia. Bom, nesse caso, como ele está ganhando altura, o que está acontecendo? A energia cinética está se transformando em energia potencial, então ele está perdendo velocidade. Se ele está perdendo velocidade, na verdade, a energia cinética está se transformando em energia potencial. Então, no caso, está ocorrendo uma diminuição da energia cinética para gerar energia potencial. Tá? Então, isso aqui também está errado. Tá? Essa letra E fala que aumenta o momento linear. Galera, o momento linear é basicamente a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é dada basicamente pela massa vezes a velocidade. Se eu acabei de falar para vocês que a velocidade está diminuindo devido à conservação de energia, se a velocidade está diminuindo, a quantidade de movimento também está diminuindo. Porque, no caso, a quantidade de movimento depende apenas da velocidade, porque a massa é constante. Tá? Quanto maior for a velocidade, maior vai ser a quantidade de movimento. Quanto menor for a velocidade, menor vai ser a quantidade de movimento. Beleza, galera? Então, expliquei para vocês aí o porquê que cada uma estava errada e por que a letra B estava certa. Beleza? Bom, agora eu vou apagar aqui e vou jogar a quarta questão. Não sai daí. Beleza, galera? A quarta questão está na tela. Uma questão que trabalha com essa ideia de energia cinética. E também é uma questão que trabalha com uma ideia de gráfico. Eu gostei bastante dessa questão. Ela diz o seguinte. O gráfico abaixo representa a velocidade em função do tempo das corridas de 100 metros rasos dos recordes de Usain Bolt na Olimpíada de Pequim em 2008 e no Mundial de Atletismo em Berlim em 2009. Bom, analisando o gráfico, pode-se afirmar que entre 2 e 6 segundos a energia cinética do atleta. Aí tem aqui algumas assertivas para a gente analisar, tá? Galera, essa questão aqui no caso é um pouquinho maior que as outras, tá? Tem a letra E também, tá? Só estou mostrando para vocês aqui para vocês não pensarem, poxa, todas tinham a letra E porque essa não tem. Tem, porque no caso esse gráfico aí ele ocupou um certo espaço, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar nesse tipo de exercício, que eu fiz, essa aqui foi a prova que eu fiz inclusive para entrar na UFJF, olha só. Primeira coisa que eu fiz quando eu vi esse tipo de questão, energia cinética. Na hora, eu já coloquei aqui, energia cinética, mv² sobre 2. Poxa, gente, é uma fórmula fácil. É fácil, cara, mas tipo, é tanta fórmula que tu tem que lembrar, cara, dinâmica, potência, cara, é muita coisa. Então, tipo, uma dica que eu dou pra vocês. Vi uma questão, falou de um tema, engenharia mecânica, você já coloca potencial, mas é cinética. Já faz isso. Cara, porque depois vai te dar um branco. Cara, bizu demais fazer isso. Tá, então temos aqui energia cinética. Agora a gente tem que analisar aqui no caso, né, o período em questão, que a questão deu pra gente. Olha só, a gente tem que analisar de 2 a 6 segundos. Então a gente vai ter que analisar aqui a energia cinética no instante 2 segundos e a energia cinética no instante 6 segundos. No instante 2 segundos, a velocidade dele era 10. No instante 6 segundos, a velocidade dele era 12, como a gente pode notar aqui. Eugênio, não deu a massa. Filho, vamos considerar que a massa dele é M. Posso, Eugênio? Posso. Ah, eu poderia considerar qualquer valor? Poderia, cara, mas não tem necessidade. Eu vou considerar que a massa dele é M. Tá? Então, primeiro eu vou calcular energia cinética para o instante igual a 2. Então, eu vou colocar aqui energia cinética 2. Tá? Então, eu vou colocar a massa, que eu vou considerar que no caso é M. Tá? Então, M. Tá, beleza. Bom, a velocidade no caso dele é 10 ao quadrado
isso aqui tudo dividido por 2. Tá? Então, a energia cinética 2, vou escrever aqui para vocês, energia cinética 2 vai ser dada basicamente por 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 2 dá 50, vezes o m no caso. Tá? Então, fica 100m aqui, né? Vou fazer o passo a passo. Se eu fizer de cabeça aqui, pode ser que fique um pouco complicado para vocês. Então, energia cinética 2 vale 50m. Poxa, gente, por que você está frisando isso aqui tanto? Galera, muito provavelmente essa questão aqui, ó, vai ter alguma pegadinha, vai ter alguma coisinha de porcentagem. Pode ter certeza. Tá? Essa questão aqui, se eu não me engano, eu tenho uma memória muito boa, gente, na boa. Eu lembro que, tipo, quando a gente saiu da prova do PISM 1, tipo, no segundo dia, no caso que é física, biologia, história e tal, eu lembro que, tipo, meus colegas não desenrolaram essa questão porque não sabiam porcentagem. Eu fiquei assim, caralho, velho, bagulho fácil. Tá, energia cinética no ponto 6, no 6 aqui, então, vamos colocar energia cinética. Em 6, vamos colocar. A massa, no caso, vai ser m. Estou considerando que a massa do Usain Bolt é m. Tá, agora a velocidade vai ter uma diferença. A velocidade vai ser 12 ao quadrado. Tá? 12 ao quadrado, isso aqui dividido por 2. Tá? Então, a energia cinética, no instante igual a 6 segundos, vai ser dado basicamente pela massa, multiplicado pelo 12 ao quadrado, no caso é 144. 144 multiplicado por m dividido por 2. Agora presta atenção. Energia cinética 6 aqui no caso vai ser dada basicamente por 72m. Então, vamos arrumar aqui agora. Galera, eu vou ter que dimensionar aqui de novo, tá? Porque essa imagem é muito grande. Tá? Na hora que eu projetei aqui na tela do Paint 3D, não estava dando muito certo, então eu tive que dar um jeito aqui de improvisar aqui rapidamente. Ah lá, tá vendo? Ela é a maior imagem das questões. Então vamos lá. Agora vamos analisar aqui o que as assertivas dizem. Olha só, analisando o gráfico, pode-se afirmar que entre 2 e 6 segundos a energia cinética total permaneceu constante? Não, a gente consegue notar isso pelo gráfico. Tá? A massa é constante, mas a velocidade não. Tá? E se a velocidade não é constante, a energia cinética também não vai ser. Tá? Então, ó, o período de referência aqui no caso é de 2 a 6 segundos. Olha lá, letra B fala que dobrou. Dobrou? Não. Para dobrar teria que ser 100m. No caso virou 72m. Tá? Então tá errado isso aqui também. Vamos lá. Aumentou 20%? Poxa, como é que eu calculo 20% e 50m, Eugênio? Poxa, 20%, você pega 20 por 100 e multiplica por 50m. Pode isso, Eugênio? Pode. Aqui eu vou descobrir quanto que vale 20% e 50m. Tá? Pô, Eugênio, tem que fazer regra de 3? Não, não, cara, eu já postei aí, cara, bisurado pra vocês, cara. Ó, corta aqui um 0, corta aqui um 0, corta aqui um 0, corta aqui um 0. Então, 20% de 50m no caso vai ser 10. Tá? Então, ó, se eu somo 10 a 50 no caso, eu vou estar aumentando 20% a minha energia cinética. Aí, no caso, o resultado vai ser 60. E como a gente pode ver, o resultado é 72. Então, isso daqui não pode estar certo. O aumento não foi de 20%. Tá bom? Então, isso aqui está errado. Agora, a letra D, no caso, é um pouco ousada. Nossa, eu coloquei a cor errada aqui para a borracha. Né? Agora a gente está na tela branca, posso usar a borracha branca. Bom, a letra D é um pouco ousada. Fala que o aumento foi de 50%. Bom, 50% é o mesmo que 50 dividido por 100. Você pega esse 50%, opa lá, bom, você pega aqui esse 50%, multiplica pelo 50m, tá? Aí você vai descobrir o quanto vale 50% de m. Né? No caso, isso aqui vai dar 25m, mas eu tenho que fazer o passo a passo para vocês verem como eu fiz, né? Não adianta nada colocar aqui pronto. Poxa, vocês vão ficar perdidos. Coloca, corta 0, corta 0, corta 0, corta 0. Olha lá, foi realmente o que eu falei, ficou 25m. Agora, presta atenção. Se eu somo esse 25m com 50m, no caso eu vou ter aqui o aumento que a questão falou, um aumento de 50%. Mas quando eu somo esse 25m com 50m, eu vou obter 75m. Mas olha só, passou um pouco do que a gente encontrou. O que a gente encontrou foi 72m. Então o aumento não foi de 50%. Foi quase, gente? Foi quase. Então, olha só.
a gente pode dizer o seguinte, tá? Por eliminação, a alternativa correta vai ser a letra E. Tá? A letra E fala que o aumento está entre 30% e 50%. Verdade. Você pode ver que o aumento de 50% passou um pouquinho, passou 3 unidades, tá? Do que a gente encontrou. Beleza? Então o aumento ele está entre 30% e 50%. Então gabarito, letra E de eugenial. Beleza, galera? Bom, vou apagar aqui a lousa, vou jogar a última questão para a gente encerrar esse gabarito comentado. Beleza? Não sai daí que a gente já volta. Beleza, galera? Vamos então com a última questão, tá? Na minha opinião, a questão mais difícil da prova do PISM-1 de 2018. É uma questão que eu tive uma certa dificuldade, mas no final consegui resolver. É uma questão que trabalha aí com uma ideia de decomposição de vetores e também com uma ideia de força resultante. Tá? Vamos dar uma lida aí nesse enunciado. Ela diz o seguinte, ó. Em um campeonato de arco e flecha, 2 arqueiros atingem o mesmo alvo ao mesmo tempo. O alvo é uma maçã, e as forças que as flechas aplicam na maçã são dadas pela ilustração abaixo. Tá? No caso F1 e F2 são as forças que as flechas aplicam na maçã. Beleza. Considere que as flechas aplicam forças F1 e F2 que possuem o mesmo módulo F. Então já vou anotar isso aqui. Então F1 é igual a F2, que é igual a F. Tá? Então elas têm o mesmo valor. O valor, no caso, é o valor F. Foi dado, Eugênio? Não foi. Mandou considerar igual a F. Tá bom. Marque a alternativa em que o módulo e o sentido da força resultante na maçã está correta. Força resultante. Até grifei isso aqui. Vou grifar de vermelho porque vermelho destaca mais. Tá? Então, ó, a questão quer que você determine o módulo da força resultante e também o sentido da força resultante. Aí ele deu para a gente também, ó, meio que uma rosa 200 simplificada. Tá? Lá nos resumos de geografia eu disponibilizei já a parte de cartografia praticamente toda. Né? Bom, ela mandou a gente utilizar os pontos cardeais como referência. Né? N norte, S sul, E leste e no caso é o oeste. Né? Bom, vamos lá. Então vamos brincar aí um pouquinho então. O que vai acontecer aqui, gente? Essa questão, como eu falei, trabalha com uma ideia de decomposição de vetores. Como eu vou decompor um vetor, gente? Olha só. Como a gente sabe, a gente tem basicamente 2 eixos importantes na matemática. Né? Pensando só na matemática do ensino médio, a gente tem basicamente 2 eixos. A gente tem o eixo x e o eixo y. Tá? Quando a gente for estudar números complexos, por exemplo, a gente vai ver que isso aqui a gente chama de eixo real e eixo imaginário. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Tá? Então temos aqui um eixo y e um eixo x. Se eu quero decompor o vetor, eu vou basicamente fazer o seguinte. Tracei aqui, tracei. Tem aqui um vetor A, por exemplo. Poxa, eu quero decompor esse vetor. Decompor um vetor é basicamente gerar componentes na direção vertical e direção horizontal desse vetor. Tá? Então vamos supor que eu tinha um certo vetor A. Eu não escrevi ali, mas eu vou escrever. Tá? Eu tinha um vetor A. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Eu tinha um vetor A. Esse aqui é o meu vetor A sozinho. Não, vou fazer com a mesma coisa, tem que ser azul. Então, aqui eu tinha um vetor A. Vetor A, nossa, gente, A ficou muito feio. Tinha aqui o vetor A. Aqui, no caso, eu vou ter o AX, né, que está na direção horizontal, é o AX. Esse aqui é o AY. Se eu faço uma soma vetorial de AX com AY, vetorialmente falando, eu vou encontrar o vetor A, que no caso é o vetor resultante. Então, essa aqui é a ideia da decomposição de vetores. Eu vou basicamente dividir um vetor em 2 componentes, uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. Então, essa aqui é a ideia da decomposição. Aqui, quando a gente for decompor, a gente vai notar o seguinte, ó, decompondo, a gente vai ter aqui uma componente no eixo horizontal, tá, vou colocar lá em roxo, tá, teremos aqui também uma componente no eixo, na verdade vertical, né, gente? Se eu falei horizontal, peço perdão, porque já é 00:30 e eu tô com muito sono, mas tá aqui. Beleza? Agora a componente no eixo horizontal, no eixo x. Então vamos colocar aqui uma aqui. Vamos lá, uma aqui. Uma outra aqui. Galera, vocês devem ter notado que ficou um formato de retângulo aí. Isso daí, galera, foi proposital, tá? Acho que a banca, na hora de examinar essa questão, colocou isso daí para confundir vocês, tá? Então, olha só. Como eu falei,
né? A gente vai ter que decompor. Já decompomos. Agora presta atenção nesse detalhe aqui. Bom, as forças, no caso, têm o mesmo módulo, né? Mas eu vou colocar aqui para diferenciar. Esse aqui, no caso, é o F2Y, e esse aqui é o F2x. F2x. Esse aqui é o F1y, e esse aqui é o F1x. Bom, para a gente calcular, no caso, F1x e F1y é bem fácil. Olha só, eu posso dizer basicamente o seguinte, que se eu tenho um certo vetor f, eu quero saber, no caso, fy, basta fazer o seguinte, o fy vai ser dado por, se eu faço fy dividido por f, vou ter seno. Então, o fy é basicamente f seno. Agora, se eu faço fx dividido por f, eu vou ter cosseno. Aí, no caso, eu vou ter que o fx é basicamente f cosseno. Bom, galera, eu não vou entrar no mérito da demonstração disso daqui, porque vai demorar muito tempo. Então, isso aqui é f cosseno. Bom, basicamente, a gente vai encontrar o seguinte. Olha só. F1x vai ser exatamente igual a F2x. Por quê, Eugênio? Olha só, presta atenção. Qual que é o ângulo de referência aqui, Eugênio? Poxa, o ângulo de referência é o ângulo entre os dois vetores. O ângulo de referência é esse ângulo que eu vou marcar em amarelo. Esse aqui é o ângulo de referência, tá? É 30 com 30, o ângulo de referência então vai ser 60, tá? O examinador fez o seguinte, ele colocou ali, o seno e o cosseno de 30. Aí você pode estar se perguntando, Eugênio, como é que eu vou fazer para determinar agora que é 60? Filho, presta atenção, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Ambos são iguais a raiz de 3 sobre 2. Então você já tem informação ali do seno, tá? E o cosseno de 30, na verdade o cosseno de 60 é basicamente igual ao seno de 30. Tá? Então o cosseno de 60 é meio. Tá? Então, olha só. Quando eu tento fazer f1x, eu vou ter basicamente o valor da f1, que no caso é f, multiplicado pelo cosseno, que no caso é raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter f raiz de 3 sobre 2. Tá? Então f1 é igual a f raiz de 3 sobre 2. F2. F2 também é dado por f e vai também ser multiplicada pelo cosseno de... Opa, perdão, gente, coloquei um negócio errado aqui. Galera, é sono, acontece. O F1 vai ser dado basicamente por F, que é o valor da força, multiplicado pelo cosseno. No caso, o cosseno de 60, que no caso vale meio. Então vai ficar aqui F sobre 2. Tá bom? Agora, F2. Tá? F1x aqui. Agora, F2x. F2x é dado por F, também multiplicado pelo cosseno de 60. Então dá F sobre 2. Agora, presta atenção. Na hora que a gente decompôs aqui os vetores, esses vetores aqui, F1x e F2x, eles ficaram opostos. Ou seja, como eu quero determinar força resultante, eu tenho que somar todos os vetores. E como vocês podem ver, esses vetores eles são iguais, têm a mesma direção, no entanto, têm sentidos opostos. Então, basicamente, esses vetores vão se anular. Esse se anula com esse. Então, a força resultante, filhão, vai ser dada basicamente pelo seguinte, força resultante vai ser dada basicamente por F1y mais F2y. Caramba, Eugênio. Era só isso? Cara, era só isso. Tipo, na hora por sorte, eu consegui desenrolar as outras questões com uma rapidez bem elevada. Eu gastei muito tempo nessa questão. Quando, agora, formado, eu vejo que essa questão é uma questão relativamente tranquila, velho. Consegui resolver, mas quebrei muita cabeça. Agora tá de buenas. Bom, então, vamos lá. Para eu determinar o F1y e F2y, mesmo passo. Tá? Então, para determinar o F1y, eu vou ter que pegar o valor de F1, que no caso é F, e multiplicar pelo seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Beleza, então no final, eu vou encontrar que o F1y é basicamente F raiz de 3 sobre 2. Perfeito, top. Agora, vamos fazer o mesmo para o F2y. F2y é igual ao valor de F2, que no caso é F, tá? Essa convenção a gente fez no início do exercício, multiplicado pelo seno de 60, que no caso é raiz de 3, isso aqui tudo dividido por 2. Agora, beleza, ficou raiz de 3 sobre 2 de novo. Agora, presta muito bem atenção.
Como vocês podem ver, esses vetores f, 2y e f1y, eles partem do sul e apontam para o norte. Então, o sentido é de sul para norte. Beleza? Show de bola? Agora vamos somar para a gente descobrir aqui o módulo. Tá? Então, olha só, se eu somar f raiz de 3 sobre 2 com f raiz de 3 sobre 2, vai ficar 2f raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, olha só. Basicamente, eu vou cortar esse 2 com esse 2, eu tenho um 2 multiplicando f raiz de 3 e um 2 dividindo. Então, ó, o valor da força resultante é basicamente f raiz de 3, ou eu posso escrever também como sendo raiz de 3f. E o sentido, no caso, é do ponto sul para o ponto norte, da posição austral para a posição boreal. Tá? Se você quiser usar uma linguagem um pouco mais aprofundada geograficamente falando. Então, o gabarito, galera, vai ser a letra A. Tá, ó. Então, vai de sul para norte. Tá? Algumas aqui nem fazem sentido, tá, gente? Essa aqui, por exemplo, oeste para leste, não faz nem sentido. Tá? Essa aqui poderia confundir um pouco, tá? Porque o camarada podia pensar o seguinte: poxa, força resultante. Eu vou associar aqui, ó, resultante vai apontar para baixo. Mas a gente tinha que tomar certo cuidado. Tá? Galera, uma dica para vocês. Sempre que uma questão te der um vetor inclinado, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que decompor, cara. Ele não te deu um vetor inclinado à toa. Se ele te der um vetor inclinado e te der um ângulo entre esses vetores, é para tu decompor. Ele não te daria essa informação à toa. Beleza, galera? Bom, dessa forma aí a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, né, desse gabarito comentado, na verdade nem aula, e sobretudo entendido. É isso. Valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.